Bem-vindos a todos que estão ouvindo. Bem-vindos em especial à alma brilhante, curiosa e sempre em movimento de Gêmeos. Hoje não falaremos apenas sobre o seu signo. Embarcaremos numa jornada ao âmago de como você vivencia o amor. Vamos compreender a batalha silenciosa que acontece não no seu peito, mas na sua mente magnífica e poderosa. Esta é uma mensagem para você agora, enquanto navegamos pela energia deste dia, sexta-feira, 6 de fevereiro de 2026. Trata-se de se enxergar com clareza, talvez pela primeira vez, no espelho da conexão. Você nunca se apaixona de repente. Não te atinge como uma onda gigante te arrebatando num instante. Para você, é um processo mais silencioso e lento. Ele se infiltra. Encontra seu caminho, lenta e silenciosamente, pela porta dos fundos dos seus pensamentos. Como geminiano, o amor não começa com o coração acelerado. Começa com uma faísca na sua mente. No início, se disfarça de simples curiosidade. É uma pergunta que você acha interessante, um fascínio pela forma como alguém pensa, uma conexão mental que parece eletrizante e nova. Você diz a si mesmo que é inofensivo. Você está apenas interessado, apenas observando, apenas curtindo uma conversa muito boa. Mas a verdade, a profunda verdade, é que no momento em que outra pessoa entra no seu espaço mental e decide ficar lá por mais tempo do que você planejou, o amor já começou silenciosamente a sua obra. Você se pega repassando as palavras da pessoa muito tempo depois da conversa ter terminado. Analisa o tom de voz, as pausas, o movimento dos olhos quando falavam sobre algo importante. Se pergunta o que realmente queriam dizer com determinada frase, o que escolheram não dizer, o que podem estar pensando agora. Nessa fase inicial, sua mente não descansa. Ela acredita com todas as suas forças que, se conseguir entender tudo, poderá protegê-lo, de mágoas. E é aqui, minha lindo, geminiano, que o primeiro e mais comum erro começa a se formar. Você não se permite simplesmente sentir a emoção. Em vez disso, traduz cada sentimento em um pensamento. Transforma a atração em uma análise detalhada. Transforma o desejo em uma interpretação complexa. Transforma o afeto crescente em uma hipótese a ser testada. Para você, o amor se torna um projeto mental, um quebra-cabeça a ser resolvido, muito antes de se tornar uma entrega emocional. No início, isso parece incrivelmente libertador. Você se sente no controle. Você se sente consciente e alerta. Você se sente à frente da situação. Enquanto outros parecem se afogar em suas emoções, você permanece em segurança atona na jangada dos seus pensamentos. Você se convence de que essa distância é um sinal de maturidade, de inteligência, de autoproteção. Mas por baixo dessa sensação de controle, algo mais está se agitando. Você não tem medo do amor em si. Você tem medo do que o amor faz com a sua mente. Porque quando você começa a se importar profundamente, seus pensamentos se tornam mais intensos. Eles se movem mais rápido. Eles se tornam mais implacáveis e intermináveis. Sua mente, que é tão boa em enxergar vários lados, se divide em duas direções ao mesmo tempo. Uma parte de você quer mergulhar completamente, se conectar, se fundir emocionalmente com essa outra pessoa. A outra parte já está silenciosamente planejando uma possível saída. Já está questionando se isso pode durar, já antecipando a dor futura, já se preparando para um fim. Essa é a dualidade com a qual você convive todos os dias. E o amor não a suaviza, o amor a amplifica a um volume incrível. Você começa a se fazer perguntas que não têm respostas fáceis. Esse sentimento é real ou é apenas um estímulo mental? Eu realmente quero essa pessoa ou apenas aproveito a conexão que construímos? Estou me apaixonando ou apenas profundamente fascinado? E em vez de simplesmente acolher esse sentimento em seu coração, você o interroga. Você o coloca sob uma luz intensa da sua mente. Você não confia em emoções que não vêm com explicações claras e lógicas. Assim, você se torna um observador da sua própria experiência. Você se observa cair à distância, sem nunca se lançar completamente no desconhecido. Você permanece presente o suficiente para sentir algo, mas sempre distante o bastante para evitar perder o controle.
E a pessoa por quem você está se apaixonando sente essa contradição. Ela sente sua incrível intensidade, sua profunda atenção, sua profundidade inabalável. Ela se sente verdadeiramente vista quando conversa com você. Sente-se compreendida de maneiras que não está acostumada. Com você as conversas nunca são superficiais. São vibrantes, eletrizantes, instigantes. Vocês se conectam mentalmente de uma forma que parece íntima e quase perigosa em sua proximidade. Mas ela também sente que algo está faltando. Percebe que não importa o quão perto chegue de você, sempre há uma camada final que não consegue alcançar. É uma barreira feita de seus pensamentos, suas perguntas intermináveis, seus diálogos internos dos quais ela não é convidada a participar. Ela sente que você está escondendo algo, mesmo quando você mesmo não sabe o que é. E quanto mais ela tenta se aproximar emocionalmente, mais você pode se retrair internamente. Não porque você não se importe, mas porque se importar tanto assim sobrecarrega completamente seu espaço mental. Como geminiano, você está acostumado ao movimento, à mudança, à constante estimulação mental. A quietude emocional lhe parece estranha. Pode até ser sufocante. Quando o amor lhe pede para desacelerar, para estar emocionalmente presente sem distrações ou fugas intelectuais, sua mente pode entrar em pânico. Então, sem nem mesmo perceber, você cria espaço. Você não se afasta drasticamente. Você não desaparece. Você permanece ali. Continua conversando. Faz piadas. Mantém a conexão viva na superfície. Mas emocionalmente você dá um pequeno passo para trás. Começa a observar o relacionamento em vez de participar plenamente dele. Pensa sobre o sentimento em vez de se permitir senti-lo completamente. Este é o maior erro que você comete quando está apaixonado. Você acredita, de todo o coração, que essa distância o mantém seguro. Mas o que essa distância faz lentamente, com o tempo, é matar a verdadeira intimidade. Você pode começar a se tornar inconsistente sem nem perceber. Um dia, você está profundamente envolvido, emocionalmente aberto e mentalmente presente. No dia seguinte, parece distante, distraído e com a mente em outro lugar. Para você, isso parece completamente natural. Você está apenas processando as coisas. Está apenas refletindo sobre elas. Está apenas tentando se entender e compreender suas próprias reações. Mas para a pessoa que te ama, isso parece instável e confuso. Ela não sabe qual versão sua encontrará em um determinado dia. Será o geminiano caloroso, curioso e emocionalmente presente? Ou será o geminiano quieto, distante e com a mente em outro lugar? E em vez de explicar o que se passa em sua mente agitada, você frequentemente escolhe o silêncio. Porque como explicar uma mente que nunca se cala? Como expressar em palavras o cansaço de pensar constantemente sobre como se sente, em vez de simplesmente sentir? Então, o silêncio se torna seu refúgio. Você presume que se a pessoa realmente se importa, ela entenderá sem precisar de explicações. Você presume que o amor deveria ser intuitivo e sem esforço. Mas o amor não lê mentes. E Gêmeos, seu mundo interior é complexo e multifacetado demais para ser compreendido com precisão. Então, aos poucos, os mal-entendidos começam a surgir. A outra pessoa começa a se questionar. Ela se pergunta se disse algo errado, se está pedindo muita proximidade emocional, se você está secretamente perdendo o interesse. Ela se esforça para ler nas entrelinhas do seu comportamento, porque você não está dando sinais emocionais claros e diretos. E é exatamente aí que as coisas começam a se deteriorar silenciosamente. Você se sente profundamente incompreendido, mas ainda não mostrou completamente o seu verdadeiro eu. A outra pessoa se sente insegura e incerta, mas você não encontra as palavras para tranquilizá-la. Ambos estão confusos, mas por razões muito diferentes. Por dentro você está ficando cansado. Cansado de pensar sem parar. Cansado de questionar suas próprias emoções genuínas. Cansado de carregar conversas e discussões inteiras na cabeça que nunca chegam à superfície para serem compartilhadas. Mas em vez de deixar esse cansaço te suavizar e te abrir, ele muitas vezes te endurece. Você começa a proteger seu espaço mental de forma ainda mais agressiva.
Você limita sua exposição emocional. Você mantém as conversas mais leves e superficiais. Você evita a profundidade, mesmo que seja justamente nela que você costuma prosperar e se sentir mais vivo. Porque agora essa profundidade parece arriscada demais. O amor não é mais emocionante e novo. Começa a parecer pesado. Não por causa de algo que a outra pessoa esteja fazendo, mas por causa do que está acontecendo dentro de você. Sua mente brilhante transforma o amor em uma responsabilidade, um fardo, uma fonte de avaliação constante. E lentamente, sem que ninguém perceba, a conexão perde seu fluxo natural e fácil. Você ainda está fisicamente presente, mas não está totalmente presente. Você ainda se importa, mas não expressa isso de maneiras que possam ser sentidas. Você ainda sente, mas não permite que esses sentimentos guiem suas ações. Essa é a autossabotagem silenciosa do geminiano apaixonado. Você não arruína relacionamentos com caos ou drama. Você os desfaz com uma contenção silenciosa, reprimindo suas emoções até que elas comecem a se dissipar. Você pensa demais sobre seus sentimentos, esperando por uma clareza que só pode vir através da vulnerabilidade, não de mais análises. Você acredita que se pensar o suficiente e com afinco suficiente, chegará a um ponto de certeza absoluta. Mas o amor não funciona assim. O amor exige sua presença antes da compreensão completa. Ele pede expressão antes da explicação completa. E cada vez que você escolhe o silêncio em vez da honestidade, a distância em vez da vulnerabilidade, você reforça sua própria crença secreta de que o amor é exaustivo. Mas ouça com atenção, não é o amor que te exaure. É a interminável batalha mental que você cria em torno dele. Você não tem medo do compromisso no sentido simples. Você tem medo de perder sua liberdade mental. Tem medo de que o amor o prenda em expectativas emocionais que você não saberá como atender. Tem medo de que ele exija consistência de uma mente que naturalmente vive em belas flutuações. Tem medo de que ele exponha as contradições internas que você passa a vida tentando administrar e equilibrar. Então você mantém um pé fora por precaução. E a tragédia silenciosa é que a pessoa que você ama sempre sente isso. Ela sente que você nunca está totalmente ancorado no relacionamento. Que uma parte de você está sempre em outro lugar pensando, questionando, se preparando para um futuro que ainda nem chegou. E sem nunca ter a intenção, você a ensina a fazer o mesmo. Para proteger o próprio coração, ela também começa a se afastar. Para de fazer perguntas profundas. Para de se conectar emocionalmente. E quando isso acontece, você sente a perda imediatamente. Sente a mudança de energia. Sente o distanciamento crescente. Mas em vez de enxergar seu próprio papel nisso, você conta a si mesmo a velha e conhecida história, que o amor nunca funciona para você, que as pessoas sempre vão embora, que a conexão sempre se desvanece, que você fica melhor sozinho dentro da sua própria mente, onde as coisas finalmente fazem sentido lógico. Mas, no fundo do seu coração, você sabe que a verdade é muito mais complexa. O amor não falhou porque você não era suficiente. Falhou porque você nunca se permitiu se entregar completamente. Você nunca se entregou por inteiro, com todas as suas imperfeições e contradições. E essa dolorosa constatação permanece silenciosa dentro de você, pesada e sem solução, porque você simplesmente não sabe amar sem pensar demais. E você não sabe como parar de pensar quando está apaixonado. Em algum momento, o ruído na sua mente se torna impossível de ignorar. Não porque o amor terminou em uma grande explosão, mas porque ele nunca começou da maneira que deveria. Você fica com as consequências de algo que se dissipou sem nenhum drama. Algo que escapou silenciosamente enquanto você ainda pensava na melhor maneira de se agarrar a isso. Esse é o tipo de dor que não grita. Ela sussurra nos momentos de silêncio. Ela aparece quando você relembra aqueles momentos em que poderia ter dito a sua verdade, mas escolheu o silêncio. Em que você sentiu algo profundamente, mas escolheu a contenção em vez da vulnerabilidade. Em que seu coração se inclinou para a frente e sua mente o puxou de volta no último segundo. E a pior parte de toda essa experiência é que ninguém mais vê essa luta interna.
Por fora, você parece sereno, inteligente e agradavelmente distante. As pessoas presumem que você superou facilmente. Pensam que você não se importou tanto quanto elas. Confundem seu silêncio com indiferença, sua contenção ponderada com frieza emocional. Mas por dentro, sua mente ainda é uma tempestade de perguntas sem resposta. E se eu tivesse dito algo antes? E se eu tivesse confiado nos meus sentimentos em vez de questionar cada um deles? E se eu tivesse me permitido viver o momento em vez de me preparar para ir embora? Essas perguntas giram incessantemente na sua cabeça, porque sua mente não sabe como se desapegar de nada sem primeiro compreendê-lo completamente. Como geminiano, o encerramento não é um processo emocional para você. É um processo mental. E o amor, em sua natureza misteriosa, raramente lhe dá as respostas claras e lógicas que você tanto deseja. Você tenta racionalizar a perda. Diz a si mesmo que era inevitável, que o momento não era o certo, que precisava de mais espaço, que não teria dado certo de qualquer maneira. E talvez parte disso seja verdade. Mas por trás dessas explicações seguras e lógicas, existe uma verdade mais profunda que você não gosta de encarar. Você tinha medo de ser completamente conhecido. Porque ser completamente conhecido significa que alguém pode ver todas as contradições com as quais você convive diariamente. Os pensamentos instáveis, as oscilações emocionais, os momentos de certeza absoluta seguidos imediatamente por momentos de profunda dúvida. Você teme que se alguém realmente vir tudo isso, essa pessoa vai embora. Então, para se proteger, você se afasta primeiro, emocionalmente. Esse é o seu principal mecanismo de defesa. Mas essa proteção tem um preço muito alto. Quanto mais você intelectualiza o amor, mais distante e irreal ele se torna. Quanto mais você tenta controlar suas emoções com seus pensamentos, menos vivas e vibrantes elas parecem. Você acaba sentindo um estranho vazio. Não porque o amor tenha te decepcionado, mas porque você nunca permitiu que ele te alcançasse completamente, que tocasse as partes mais profundas da sua alma. E esse vazio se torna um companheiro familiar. Ele te segue de conexão em conexão. Rostos diferentes, conversas diferentes, mas frequentemente o mesmo final silencioso. Uma sensação persistente de que algo belo quase aconteceu, mas não chegou lá. Que você esteve tão perto, mas nunca esteve totalmente presente. E você começa a se perguntar, com o coração pesado, se há algo fundamentalmente errado com você. Você questiona se é capaz de um amor profundo e duradouro, ou se sua mente agitada sempre interferirá e atrapalhará. Você se pergunta se nasceu para ficar sozinho, vivendo principalmente dentro de seus próprios pensamentos, onde as coisas parecem mais seguras e previsíveis. Mas a verdade é, Gêmeos, você não carece de profundidade. Você se afoga nela. Sua mente é rápida demais, afiada demais, belamente ativa demais para desacelerar naturalmente quando as emoções pedem quietude. Você não é emocionalmente indisponível. Você está emocionalmente sobrecarregado. Você sente tudo, e sente intensamente. Você simplesmente não sabe como acolher esses sentimentos sem analisá-las minuciosamente, sem fragmentá-los até que percam a cor. O amor desencadeia o seu conflito interno mais profundo. O desejo profundo de conexão versus a poderosa necessidade de liberdade mental. A ânsia por intimidade versus o medo de perder o seu senso de identidade. Você quer estar perto, mas não confinado. Você quer ser compreendido, mas não definido ou rotulado. E em vez de expressar esses medos reais e válidos, você os mantém trancados dentro de si. Você presume que as pessoas não vão entender. Você se preocupa que explicar o seu mundo interior faça você parecer complicado, instável ou inconsistente. Então, você se simplifica para os outros. Você mostra a eles as partes que são fáceis de digerir, seu charme, sua sagacidade, sua inteligência, sua habilidade de conversação. Mas o amor verdadeiro precisa de mais do que isso. O amor precisa de transparência emocional. E essa transparência te aterroriza, porque uma vez que você abre essa porta, não há volta. Você não pode mais se esconder atrás do humor ou do debate intelectual.
Você não pode mais se refugiar no silêncio sem que isso tenha consequências. Você precisa permanecer emocionalmente, mesmo quando sua mente está gritando para você fugir. E essa é a lição a qual você mais resiste. O amor não exige que você pare de pensar. Isso seria impossível para você, e não é o objetivo. O amor simplesmente exige que você pare de usar o pensamento como sua armadura. Você não precisa entender cada sentimento antes de expressá-lo. Você não precisa de certeza absoluta para falar a sua verdade emocional. Você não precisa resolver todas as suas contradições internas antes de deixá-las serem vistas por outra pessoa. Na verdade, a verdadeira intimidade se constrói justamente nesses momentos inacabados e confusos. Ela se constrói quando você abre o coração mesmo sem ter certeza de nada. Ela se constrói quando você escolhe permanecer emocionalmente presente mesmo com medo. Ela se constrói quando você permite que alguém em quem confia testemunhe o seu caos mental sem que você tente fazer com que tudo pareça organizado e perfeito para essa pessoa. É aqui que a alma geminiana realmente cresce no amor, não controlando cada aspecto dele, mas se entregando a ele momento a momento em cada precioso instante. Você não nasceu para amar de uma forma simples e linear. Sua mente sempre vagará para novas ideias. Seus pensamentos sempre se multiplicarão e farão conexões. Essa é a sua natureza, e é um domingo. Mas o amor não pede que você mude sua essência. Ele apenas pede que você seja honesto, sobre isso. Que tenha coragem de dizer, eu me importo profundamente com você, mesmo quando meus próprios sentimentos me confundem. Que diga, preciso de um pouco de espaço para meus pensamentos agora, mas saiba que não estou te abandonando. Que diga, minha mente está muito agitada hoje, mas meu coração ainda está aqui com você. Essas palavras simples e honestas podem mudar tudo, porque as pessoas que realmente pertencem à sua vida, Gêmeos, não precisam que você seja simples. Elas precisam que você seja autêntico. Elas não precisam de perfeição emocional da sua parte. Elas precisam da sua presença emocional. E presença não significa ter todas as respostas. Significa simplesmente escolher a conexão em vez do isolamento, repetidamente. O maior erro que você comete quando está apaixonado é acreditar que precisa resolver tudo sozinho, na sua cabeça, antes de se entregar a alguém. Não precisa. O amor não é um quebra-cabeça para ser resolvido em isolamento. É uma experiência para ser vivida no seu corpo e no seu coração. E sim, no começo será desconfortável. Sua mente resistirá, questionará tudo, alertará sobre os perigos, tentará puxá-lo de volta para o território familiar e seguro do pensamento puro. Mas todo crescimento verdadeiro parece estranho no início. Se você não confrontar esse padrão agora, ele se repetirá. Silenciosamente e invisivelmente acontecerá repetidamente, até que o amor comece a parecer algo que quase acontece, mas nunca se concretiza. Você merece muito mais do que isso. Você merece um amor que pareça vivo e emocionante, não analisado até se tornar sem vida. Você merece uma conexão onde não precise silenciar suas próprias emoções para se sentir seguro. Você merece um espaço onde sua mente brilhante seja acolhida e valorizada, mas não onde domine e silencie seu coração igualmente brilhante. E esse novo começo começa aqui com essa consciência. Se esta mensagem lhe pareceu desconfortavelmente precisa, se sentiu como se alguém finalmente tivesse dado voz a pensamentos que você carregou em silêncio por anos, por favor, não ignore esse sentimento. Deixe que ele signifique algo. Que este seja o início de uma escolha por amar de uma forma diferente. Se você está pronto para essa mudança, para se compreender mais profundamente, marque presença aqui. Deixe um like neste vídeo para que esta importante mensagem chegue a outros geminianos que carregam esse mesmo peso mental. Eles também precisam ouvi-la. Comente abaixo e compartilhe qual parte mais ressoou com você, para que você veja nas palavras de outros que não está sozinho nesse conflito interno. Inscreva-se neste canal para mais reflexões psicológicas profundas, feitas especialmente para a mente complexa e bela de Gêmeos. E ative o sininho de notificações para não perder a próxima vez que mergulharmos juntos nas partes ocultas de você,
tão raramente compreendidas pelo mundo. Você não precisa mais desvendar tudo sozinho. Deixe que esta comunidade seja um espaço onde sua mente possa finalmente descansar e seu coração possa finalmente se expressar. Obrigado por ouvir, e que a energia deste dia, sexta-feira, 6 de fevereiro de 2026, traga a você não apenas novos pensamentos, mas também a coragem para novos sentimentos.